Estamos aqui para mais um Podplay com a convidada professora doutora Juliana Hortelã, professora da Unespar, que está alocada no colegiado de Secretariado Executivo Trilingue. Obrigada, professora, pela participação hoje no programa. E a gente queria começar abrindo para você nos contar qual foi a sua trajetória, quem é você, o que você pesquisa. Oi, Isa, tudo bem? É uma alegria, né? Estar aqui com vocês, ter esse momento, né? Essa oportunidade de poder falar sobre a minha trajetória, sobre a minha pesquisa e tudo que isso envolve, né? Porque a gente sabe que a trajetória e a carreira acadêmica não é nada tão rápido e tão espontâneo, né? Tem aí um longo percurso. E conta pra gente, qual foi o seu objeto de pesquisa? Porque assim, nossa, área de letras e aí Secretariado Executivo Trilingue, como que isso aconteceu? Como que se deu a pesquisa na área de letras, considerando que secretariado é uma área que faz uma interdisciplinariedade? Bom, vou começar falando sobre mim um pouquinho, né? E daí eu sigo dizendo sobre a carreira acadêmica. Então, eu tenho 39 anos, sou casada, sou mãe de 2 meninos e professora. Sou formada em Secretariado Executivo pela Unespar de Campus de Apucarana. Me formei em 2007 lá. Na época, a Unespar não era uma universidade, ela era uma faculdade. Então, o incentivo à pesquisa, tudo isso era bem pequeno. Após, ter me formado, eu comecei a vislumbrar a carreira acadêmica, não pensava sobre ela durante a universidade. Durante a universidade, eu pensava que eu ia ser uma secretária executiva de uma multinacional em São Paulo. Mas o destino, vai nos levando para outros caminhos e acabei começando a namorar e organizando minha vida por aqui. E achei que a carreira acadêmica seria... Na verdade, nem era carreira acadêmica no momento, eu pensava só na docência. Seria um direcionamento legal para a minha profissão. Então, eu comecei dando aula nos cursos técnicos aqui da cidade de Maringá, de secretariado mesmo. E foi lá que eu me apaixonei pela docência, né? Uhum. Mas eu pensava, mas eu quero ser professora de universidade. E secretariado era algo incipiente, muito ainda pequeno, né? Poucos cursos de formação. Mas, e a carreira acadêmica, naquele momento, era algo um percurso assim, que eu não tinha muito conhecimento. Mas em 2012, eu fiz um teste seletivo, acho que em 2011... ou acho que foi 2011, na Unespar, na universidade onde eu me graduei, na então FECEA, em Apucarana. Em 2012, eu fui chamada para lecionar lá. E foi lá que eu pensei, não, preciso direcionar minha carreira para a carreira acadêmica, para a academia. E pesquisando, acho que eu já tinha feito uma pós em gestão estratégicas e depois eu entrei numa pós em docência no ensino superior. E lá eu fui conhecendo o caminho das pedras. Então, eu percebi que nós não tínhamos pós-graduação na área, mestrado e doutorado, e nem na Unespar. E a UEM era algo mais próximo a mim e uma universidade onde eu poderia fazer essa pós. Porém, eu era de uma universidade onde não tinha pesquisa, não tinha feito projeto de pesquisa, não tinha PIC. Pensei, preciso começar desde o início, então. Aí, as áreas correlatas com o secretariado na época, que eu pensava para fazer mestrado e doutorado, era administração ou letras. Uhum. Eu me direcionei para letras porque eu sempre tive afinidade com línguas. Então, sempre gostei, pensei, então já vai ser algo que vai acrescentar na minha profissão. Aí prestei o vestibular para letras, entrei, fiz o primeiro ano de letras. Eu acho que, eu não me lembro se... logo no segundo semestre do primeiro ano, no primeiro semestre de letras, eu não me identifiquei que não é uma disciplina que eu pudesse aliar com o secretariado. Entendi. E no segundo semestre do curso de letras, do primeiro ano, aparece o professor Pedro Navarro, com a disciplina de textos e discursos. Sim. Agora eu não me lembro o nome exato da disciplina. Isso foi em 2013. Uhum. E eu já colei no professor.
Professor, ele já chegou falando, né, dos PICs ou PIBIC, acho que naquele ano ele não tinha bolsa para PIBIC, porque já tinha um aluno que já estava fazendo o projeto com ele. Eu falei, não, eu não quero, eu não preciso da bolsa, né, eu quero de qualquer forma o projeto. Aí eu comecei a fazer o projeto de iniciação científica com o professor. Na época nós estudamos as manifestações, se eu não me engano era dos 25 centavos. Ah, sim, eu me recordo disso. Isso. Desse episódio. Sim. Aí, feito o projeto, eu pensei, bom, agora eu acho que eu vou ter que fazer outro projeto, né? Porque eu estou no segundo ano de letras. Exatamente. Até se formar muitos projetos, então, Exato, né? que eram 5 anos o curso. Sim. Aí, ele falou, mas eu acho que você já está apta para fazer a seleção do mestrado. Falei, meu Deus, a seleção do mestrado já? Enfim, fiz a seleção, achando que eu não ia passar, mas para ter uma experiência. E nesse meio tempo, isso foi 2014, eu já fiz uma seleção de teste seletivo também, que tinha aberto para o curso de secretariado. Que legal. E deu certo de entrar nos dois, em 2015. E aí, como foi? Foi onde eu acabei me vendo cursando letras, as aulas, que eram 40 horas, né, no curso, e o mestrado, com 6 disciplinas. Uau! É tipo trocar o pneu do carro com o carro andando, assim, tudo de uma vez e vamos que Exato. vamos. Morando em Mandaguari e casada, né? Mas vamos lá. E vindo para Maringá todos os dias. E vindo, isso. Então, eu acabei deixando o curso de letras. Porque eu já achei que, né, as aulas iam direcionar a minha profissão e o mestrado era algo que eu já, né, almejava, só não achei que viria tão rápido. Aí foi onde já, né, engatei, eu fiz o mestrado, aí terminei o mestrado, o professor Pedro, então já vamos seguir com essa pesquisa no doutorado. E no início do mestrado, eu entrei na seleção do mestrado sem propor o secretariado nas minhas pesquisas. E como que isso aconteceu? Tipo, eu quero estudar o secretariado. Foi em um evento em São Carlos, na UFSCar. Eu estava, na época, com um projeto sobre... Deixa eu pensar. Eu acho que era sobre os casos de estupro repercutidos na mídia. Era um assunto e uma temática muito legal, mas não era o que eu queria, né, para a minha carreira acadêmica e tudo mais. Então, foi onde, nesse evento, eu fui apresentar... Nesse evento, nós, os acadêmicos, né, da pós, tanto no mestrado quanto no doutorado, apresentavam suas propostas para toda a plateia. E, nesse evento, eu acho que você até conhece, nós falamos para as nossas referências. Ah, sim, foi no CIAD, então, né? Isso, em São Carlos. Na UFSCar. E, nesse evento, tinha uma orientanda de uma das nossas referências, que é a Gregolinha, precursora, né, da teoria, que já estava estudando a temática sobre esses casos de estupro na mídia. E aí, como foi receber essa notícia que o seu projeto, tecnicamente, estava sendo feito por outra pessoa? E aí? Eu pensei, bom, vou sempre ficar à sombra, né, dessa pessoa. E foi uma deixa, né? Lá no congresso mesmo, eu falei, professor, eu não posso ficar na sombra dela. Deixa eu pesquisar outro assunto dele. Você tem até amanhã para me trazer sua temática. Uau, sem pressão! Então, eu abalei toda a estrutura dos colegas. Gente, o que eu vou pesquisar? Alguém me ajude a pensar nas pesquisas. Então, tinha a Dani, a Adele na época, né? Aí elas me ajudaram a pensar e eu trouxe uma análise arqueogenealógica sobre o saber secretarial, alguma coisa assim. Aí ele olhou, já levei para ele no outro dia, ele olhou e falou assim, eu gostei. Ai, que bom. E foi onde ele me deixou sair do projeto guarda-chuva, que ele já tinha, das temáticas de estudo, e pesquisar o secretariado. Eu falo que o professor Pedro, né, foi um anjo na minha vida acadêmica. E, assim, dentro dos estudos discursivos Foucaultianos, como que esse saber secretarial se insere? Porque a gente sabe que você tem que mobilizar toda uma teoria para trabalhar com o saber secretarial. Como que você pensou isso durante a sua tese? Eu vou falar um pouquinho do mestrado, porque a tese foi um gancho, né, do mestrado. Então, a gente utiliza, né, a análise dos estudos discursivos Foucaultianos para estudar os discursos e as relações, né, de poder, saber que constroem os saberes na sociedade. Pensando nisso, eu queria
analisar os discursos científicos na época, porque já me incomodava muito algo do tipo o fato do secretariado não ter um objeto de estudo, né? E isso desencadeava várias questões práticas da construção do nosso saber mesmo, tanto a não abertura de mestrado e doutorado na época. Na época não, ainda, né, na área. E no mestrado eu analisei os discursos científicos num recorte temporal, se eu não me engano, de 2012 a 2016, publicados em 2 livros que falavam especificamente sobre a construção do saber secretarial. Então, era algo que era necessário, né, falar sobre, era algo que precisava ser analisado, e a análise do discurso é muito profícua, e eu via muita produtividade em utilizar essa ferramenta para analisar esses discursos. Entendi. E qual que foi o gancho que você fez, então, para trazer a sua pesquisa para o doutorado? Aí, para o doutorado, eu achava interessante estender, né, esse material, porque são muitos discursos de várias instâncias, né? Tanto que eu até penso agora, talvez num pós-doc, numa outra pesquisa, em ainda estender para essas materialidades. Então, no doutorado, a gente achou prudente e importante ainda analisar o discurso científico e estender para um discurso jurídico, legal, pedagógico, que eram os discursos das leis que regulamentam a profissão, do código de ética, da matriz curricular do curso, né, da classificação brasileira de ocupações, né, da CBO. Então, como que a profissão está materializada nesses discursos sobre o que faz o secretariado? Porque dentro das leituras, né, Foucaultianas e outras leituras que povoam aí as margens do discurso, a gente pensava que a teoria, ela precisa ser um reflexo da prática, do fazer secretarial. Então, eu achava interessante nós falarmos sobre o que a profissão faz. Porque, na época, nós, até então, ainda temos, né, mais publicações dizendo como fazer, como organizar uma reunião, como organizar um arquivo, como fazer isso e como fazer aquilo. Mas e o que faz? Porque está ali, né, nesse rizoma da profissão, né, o objeto da área, né? Poxa, o que faz? Então, a minha intenção era juntar esses códigos, né, essas leis, essas regulamentações de instâncias para mostrar o que nós fazemos. Tipo, delimitar o objeto. Exato. E no seu doutorado, quais foram as regularidades que você achou? Então, a minha hipótese, né, desde o mestrado, daí estendendo para o doutorado, era de que as assessorias refletem as práticas secretariais. E, diante disso, então, analisando esses materiais, né, no discurso científico, desde o mestrado, isso se perpetuou, né, continuou no doutorado, a gente percebe que as assessorias são algo enunciado pelos pesquisadores, né, pelos profissionais, pesquisadores da aula, da área, pela academia. Então, o profissional de secretariado, ao organizar um evento, ele está assessorando o seu executivo, fazendo isso e aquilo. Mas, aí, no discurso legal, pedagógico e jurídico, mas esse discurso na ciência, né, no discurso científico, ele é refutado, ele não é aceito. Né? Essa ordem discursiva não é aceita. Então, com o discurso jurídico, legal e pedagógico, nós podemos perceber e confirmar essa hipótese de que nós assessoramos. Se você me permitir, eu até puder ler um trecho do código aqui de... Com certeza. Então, por exemplo, analisando ali, né, o Código Brasileiro de Ocupações, a Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de Ética, né, esses materiais, eles estão ali para orientar, regulamentar o exercício da profissão, né, por meio da regulamentação. O Código de Ética, então, estabelecendo essas condutas
nós destacamos esse funcionamento, retratando essas marcas de como o poder exerce nessa Constituição e na profissão, e também atuando nessa objetivação do profissional. Então, esses materiais, essas materialidades, né, do discurso jurídico, legal e pedagógico, eles trazem uma objetivação do sujeito profissional de secretariado como um assessor direto a executivos que desempenha funções e envolvem a comunidade interna e externa da empresa. E, por isso, se apropria de elementos, então, da administração aplicados às atividades secretariais, como gestão da informação, controlar e elaborar documentos físicos e eletrônicos, né, que é a arquivística, prestar serviços em idioma estrangeiro, atuar na organização de eventos e viagens, supervisionar equipes, gerar suprimento dentre a execução de tarefas administrativas do seu contexto organizacional que condicionam esse profissional à prática de assessoria. Então, ao realizar essas atividades, nós encontramos como regularidade discursiva esse profissional como assessor direto. Nesses documentos existem as palavras, né, materializadas. E em algumas outras sequências enunciativas, né, que foram a entrada de análise do capítulo que nós analisamos o discurso científico por meio das sequências enunciativas e a função enunciativa, buscando aqueles elementos da função enunciativa, os 4 elementos, né, que também trazem essa regularidade, mas acabam de alguma forma tentando refutar. Talvez eu acredito que, de acordo com todos esses resultados, né, que essa problemática está numa questão linguística por conta da palavra assessoria. Talvez até algo que remete a acessório. Sim. Mas, né, nós sabemos que a palavra assessoria de assessor é escrita com 2 S e acessório com C. Mas ainda eu acredito que é um problema linguístico mesmo, a não aceitação desse termo como objeto de estudo da área. Entendi, Ju. Então, durante as suas pesquisas, principalmente sobre o saber secretarial, você viu exatamente essa questão que o secretariado... Como que é o nome da pessoa que se forma em secretariado? Secretária? Secretário executivo ou profissional de secretariado. Então, durante o seu processo, você viu que o profissional da área, ele também pode atuar como assessor. Na verdade, ele atua como um assessor. Os secretários executivos, os secretários, a profissão, ela é uma profissão que está a todo momento assessorando a alguém. E como esse profissional atua nos centros decisórios das organizações, junto aos centros decisórios das organizações, ele assessora na pirâmide estratégica organizacional, né, esse cargo de gestão que precisa envolver planejamento, organização, direção, controle, por meio das assessorias. Entendi. E aí, outra questão que eu estava também observando na sua tese é que você colocou que o saber secretarial, ele é invisibilizado dentro do campo científico do saber mesmo. E quais são os fatores que contribuem para que ocorra, então, essa invisibilidade? O fato da área não ter um objeto, né, que delimite é uma cadeia, na verdade. Então, a baixa produção acadêmica, né, devido aos não programas de pós específicos na área. Hoje, nós temos muitos professores, né, profissionais, com mestrado e doutorado por conta da interdisciplinariedade, né, que o secretariado que compõe a área. Então, nós temos aberturas aí na administração, na letras, por exemplo, né, como eu, na pedagogia, na educação, né? Acredito que em algumas outras áreas ali do turismo, serviço social também. Porém, ainda precisamos de um fortalecimento da academia, e isso envolve algumas políticas públicas de incentivos mesmo, né? Pelo fato de que nós estamos a nossa área, né, está condicionada a políticas que priorizam investimentos em áreas com maior capacidade de impacto social. Então, nós da academia, se formos investigar as demandas econômicas vindas, as verbas,
não vem tanto para as humanidades, talvez Sim. nem tanto para as ciências sociais, e sim para talvez exatas, saúde, né? Então, isso também é um fator que torna essa invisibilidade, né? Outro fator também seria a necessidade de, então, estreitar, alinhar esses discursos científicos para o fortalecimento da área, né? Talvez, então, conseguir delimitar um objeto. Dessa forma, a gente consegue fortalecer a área e conseguir expandir mais as publicações, as ciências, a abertura de revistas científicas, né? Que nós temos muitos eventos, muitos não, mas nós temos bastante mais eventos em relação às revistas e às publicações. Então, aumentar essas publicações, né? Mais pessoas pesquisando na área, isso vai fortalecer a ciência no secretariado e conseguir, então, expandir esse campo científico. Hoje, no seu campo, no seu campus, lá na Unespar, existe um programa de pós? Como que tá lá? Não, no Brasil todo, nós não temos um programa de pós ainda, especificamente em secretariado. Por isso que os profissionais da área fazem as pós-graduações em áreas correlatas. Na Unespar, onde eu trabalho hoje, nós temos um início de abertura de programa de pós na educação, se eu não me engano. E pelo fato de que a Unespar, ela era uma faculdade, né? Ela é uma faculdade antiga, mas em torno de uns 15, 20 anos ali, houve algumas políticas governamentais que fizeram uma fusão das pequenas faculdades do Estado, então ela se transformou em universidade. É algo que está engatinhando ainda, mas está em vias de. Hoje, no meu colegiado, nós estamos em 5 profissionais efetivas na área. Então, eu concursei há pouco tempo, né? Assumi o concurso agora em janeiro, e eu sou a última desses concursos a ser chamada. E nós estamos, então, com 3 professoras mais recentes, todas com doutorado, e mais 2 que já estavam efetivas no campo. Então, está bem promissor a pesquisa, né, no curso de secretariado em Apucarana, lá na Unespar. E a sua tese, a gente sabe que você fez aqui no nosso programa no Play. E aí, nós vimos que você trabalhou, então, com análise dos discursos Foucaultianos. E a gente sabe que ali dentro da análise do discurso Foucaultiano tem essa questão do dispositivo, que foi um conceito que você mobilizou durante a sua pesquisa. E conforme você estava pesquisando, como que esse dispositivo do poder saber do secretarial atuou ali dentro? Bom, nos estudos discursivos Foucaultianos, nós entendemos que o dispositivo ele é regulado, né, por meio de instâncias legal, jurídico, pedagógico, científico, religioso, me ajuda a lembrar mais alguns outros. Familiar. Então, a construção do saber é realizada por meio dessas micro, né, ou até macro, mas nessas micros instâncias de relações de poder. Por que nós precisamos das instâncias? Para legitimar os discursos. Então, nas instâncias religiosas, nas instâncias políticas, acadêmicas, né, jurídico, legal, pedagógico. No secretariado, as instâncias acadêmicas, né, que regulam o discurso jurídico, o discurso científico, então, é organizada por meio de instâncias como a CAPES, CNPq, programas de pós, né, que é a visibilidade aí de uma organização ali da CAPES e tudo mais, CNPq. Temos também associações, por exemplo, do secretariado, como a ABPSEC, né? Eventos como os eventos que são organizados, e eles vão atuando nesse movimento de uma forma de resistência, né? Essa forma de micro-relações de poder mesmo. Então, ora, algumas ordens, né,
ali das instâncias como CAPES, CNPq, ora ali as organizações, as instâncias como a BPSEC, né, FENASEC, atuando nesse movimento. Aconteceu um episódio, né, no campo secretarial, ali em 2005, se eu não me engano, que foi quando o secretariado não aparecia mais na tabela TAC como área. Nossa. E isso aconteceu por meio essa retirada aconteceu pela baixa produção científica. E, se eu não me engano, foi em 2009 que ocorreu um manifesto, né, solicitando à sociedade que o secretariado não ocorresse mais a formação na modalidade de bacharel, e sim somente técnico e tecnólogo por conta dessa baixa pesquisa. Então, organizou-se essas instâncias, olha como que a gente vê o poder atuando aí, né? Como a BPSEC, né, e FENASEC e tudo mais, para mobilizar a produção acadêmica da área e comprovar que, sim, nós somos uma área de conhecimento e que nós fazemos pesquisa incipiente, pouco, mas sim. Então, na época, né, foi acordado um compromisso dos pesquisadores de fomentar a pesquisa. Foi onde surgiu a Associação Brasileira de Pesquisa da Área. E, sim, a área se desenvolveu-se de lá para cá. Porém, ainda estamos engatinhando e também devido a fatores como econômicos, né, incentivos, por conta de ser uma área que permeia entre as ciências sociais aplicadas ali e algumas questões das humanidades. Você falou que o dispositivo, ele atua por meio das instituições. No caso, na sua pesquisa, como que você viu essa interdisciplinariedade? Quando fala, então, do saber secretarial? Você diz interdisciplinaridade que constitui o campo de saber ou é? Isso. Tá. Então, o secretariado, ele é composto por... Ele se aproxima, né, das ciências sociais aplicadas como uma possível área de enquadramento e da administração ali, contábeis, turismo, como área de avaliação, tendo a sub-área ADM. Então, hoje, nós estamos alocados ali nesse meio. Mas, bom, nós percebemos que a administração é um campo bem expressivo do secretariado e nós temos algumas disciplinas que demarcam esse campo, como administração e organizações. Esses exemplos eu estou tirando da minha tese, foi da análise que eu fiz da matriz curricular da UEM. Analisei a UEM na época porque eu ministrava, né? Era docente aqui da instituição e também porque o meu programa de pós é daqui. Então, analisei a matriz curricular da UEM e buscando, então, algumas disciplinas que não mudam muito, mas talvez alguma questão só de nomenclatura em relação aos outros cursos aqui do Brasil. Então, ADM, né, de organizações, gestão secretarial, processos e técnicas administrativas, recursos humanos. Essas disciplinas advêm da administração. E outras disciplinas que nós buscamos ali, por exemplo, no campo das letras, né, como língua inglesa, espanhola, língua francesa, aqui no caso da UEM, prática de leitura e produção de textos, prática de redação empresarial e oficial, né? E dentro das ciências sociais aplicadas, voltando ali para as sociais aplicadas, nós também temos as disciplinas como contabilidade, né? Arquivística, direito, alguns elementos de economia, introdução à informática, metodologia de pesquisa. Então, essa interdisciplinaridade, mais ou menos, que compõe a matriz curricular do secretariado. Além de organização de eventos, arquivística, que são algumas disciplinas mais advindas a eventos ali do turismo, né? Sim. Então, é uma matriz curricular bastante heterogênea. Infinidade de documentos, então, para análise. E como que você fez para reunir metodologicamente? A questão da metodologia foi algo que me deu
não que me deu um pouco de trabalho, mas eu precisava dialogar com duas comunidades, né? A comunidade dos estudos discursivos Foucaultianos, do campo da linguística e do secretariado. No entanto, nós sabemos que os estudos discursivos, ele tem uma metodologia própria, né? Que a ferramenta ali é produtiva de forma teórica e metodológica. A análise do discurso, a arqueologia do saber é uma ferramenta para nós, né? Por isso que nós fazemos uma escavação arqueogenealógica. Então, na tese, eu segui a metodologia que me foi profícua para a análise dos estudos discursivos Foucaultianos, mas eu inseri um parágrafo ali e fui tentando costurar o texto de alguma forma e trazer um discurso mais fácil de entendimento, né? Então, eu inseri na tese um parágrafo ou dois ali explicando que essas metodologias não são equivalentes, mas que, se fosse para organizar algo dentro da ciência metodológico, dentro das ciências sociais aplicadas, seria feito da seguinte forma. E explicando, né, a todo momento, na análise, como que o objeto de saber secretarial era formado e constituindo, ia se mostrando, assim, essa emergência ali. Então, foi algo que ficou entendível. Muito obrigada, Ju. Nós estamos finalizando o nosso podcast, mas antes de finalizar, eu gostaria que você falasse aos ouvintes que querem fazer mestrado, doutorado na área, como que acontece, onde que eles vão atrás e também deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir. Certo, Isa. Eu quem agradeço, como eu disse, né, no início, é um prazer estar aqui falando sobre a minha pesquisa e compartilhando esse momento, né? Essa oportunidade. Bom, pessoal, uma dica, né, que para quem quer seguir carreira acadêmica, a carreira acadêmica é uma delícia. Sim. Eu amo vivenciar isso. É algo muito instigante mesmo, muito gratificante, né? E as relações que a gente estabelece nesse meio são sensacionais. Então, para a comunidade do secretariado, como não temos, né, o mestrado específico na área e tudo mais, primeiramente, para quem está cursando secretariado, vão atrás de projetos de pesquisas, direcionem, né, suas carreiras para as universidades públicas, que é onde nós temos esses incentivos. Então, façam projetos das mais variadas formas, de iniciação científica, projeto de extensão. Já vão investigando, procurando áreas afins que vocês gostem para cursar, né, os mestrados e doutorados. Por exemplo, na UEM nós temos professores com mestrado na contabilidade, né, e doutorado também na ADM, nas letras, como a mim e também outros professores, né? Então, são áreas que dialogam com o secretariado. E eu quero agradecer a oportunidade de dizer que estou pelo Instagram, Juliana Hortelã. Ali vocês podem, né, me contactar. Pelo LinkedIn também, como Juliana Hortelã, professora Juliana Hortelã. E sim, quero estender minhas pesquisas. Agora eu penso, nesse momento, em analisar materialidades discursivas no campo midiático. Então, como que o secretariado está ali sendo construído, né? Sendo objetivado e subjetivado nessas relações de saber, nessa materialidade midiática. Obrigada, Ju. Obrigada eu, Isa. É uma alegria estar aqui. Que bom, ficamos muito felizes.